E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Boa tarde para todos. Hoje vamos falar de um tema aqui, ó, que vai ajudar a galera aí, primeiro ano do ensino médio, com o estudo da mecânica. Vai ajudar todo mundo, né? Mas o pessoal do primeiro ano aí que tá vendo esse conteúdo com mais ênfase agora. E o pessoal do terceiro ano também vai ver. Então a gente vai falar sobre cinemática vetorial. O que é essa ideia de cinemática vetorial? O que é isso? Cinemática vetorial, nós vamos pegar o MRU, cinemática escalar, vamos pegar o MRUV, né? E vamos colocar esses caras onde? Vamos juntar esses caras com o que a gente conhece de vetores, tudo bem? Nós vamos pegar esses caras e dar um tratamento vetorial para eles. Então, vamos começar falando de um negócio chamado vetor deslocamento. Então, nós temos aqui, ó, vetor deslocamento. Vamos pegar o vetor deslocamento ΔR, certo? Esse vetor deslocamento, o que ele é? Muito simples. Esse cara aqui, ó, é uma linha reta de onde você saiu até onde você chegou. Veja bem, essa linha preta, ela é o seu deslocamento escalar, né? Se a gente pegar o odômetro do carro, o que o odômetro do carro marca? Ele marca essa linha preta aqui, ó, todos os deslocamentos que você fez. Esse cara aqui, ó, marca o deslocamento entre os pontos de saída e os pontos de chegada. Esse cara aqui é o seu vetor ΔR. Tudo bem? Tranquilo? É a variação do vetor ΔR. Então, vamos entender isso. Nós temos aqui um exemplo bem simples para ficar claro para vocês e curto. Se eu tenho uma partícula que inicialmente ocupa uma posição 2 e 4 num plano, e após, sei lá, 2 segundos, essa partícula passa a ocupar a posição 4 e 3, vai. Quem que é o vetor deslocamento dessa partícula? Tudo bem? Quem que é o vetor deslocamento dessa partícula? A gente faz aqui, ó. O que nós aprendemos de vetores? Então, vamos lá. Solução aqui do exemplo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a variação da posição é sua posição final menos a sua posição inicial, certo? Então, o nosso vetor ΔR, ele vai ser o vetor 4, 3, menos o vetor 2 e 4. Ou seja, seu vetor ΔR, ele tem que ser o vetor 4 e menos 2, soma e subtração de vetores, né? Faço x com x, y com y. 4 menos 2 e 3 menos 4, que vai dar o vetor menos 1, certo? Como que eu faço isso graficamente, geometricamente? Geometricamente falando, é bem simples. Se eu colocar esses caras aqui, ó, no meu plano cartesiano, certo? Y e x. E vamos colocar aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Vamos colocar esses caras no plano. Quem é o seu vetor posição inicial? É esse cara aqui, ó, 2 e 4. 2 e 4. Então, a sua posição inicial é essa. Seu vetor posição inicial é esse cara aqui, ó. Tranquilo? Depois de 2, ele foi para onde? Depois de 2 segundos, ele passou a ocupar a posição 4 e 3. Ó. Certo? Mas, na verdade, né, o seu vetor 4 e 3 é esse cara aqui, ó, né?
Tudo bem? Ó. Então vamos entender as coisas. Esse vetor é o seu vetor R0. Você saiu daqui e veio para cá. Esse é o seu vetor R. Perfeito? Quem que é esse cara que eu desenhei aqui? Ó? Preciso tentar fazê-lo de outra cor, né? Quem que é esse cara aqui que eu desenhei? Esse cara que vai ficar verde aqui, ó. Esse cara é exatamente o vetor ΔR. Ó. Que se você olhar bem, ele tem coordenadas para x 2, ó. 4 menos 2 dá 2. E menos 1. Ele vem de 4 para 3. Fácil? Tranquilo? Esse é seu vetor ΔR. Perceba que, algebricamente, ele vai sair igualzinho o geométrico, a representação geométrica. Fechado? Tudo bem? Então, tranquilo. Vamos lá. Cuidado, hein? Isso aqui não é a soma de vetores. Se fosse a soma de vetores, eu teria que colocar esse ΔR aqui, né? Nós teríamos um vetor gigante. Isso aqui é a subtração de vetores, por isso que deu esse cara pequenininho. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Boa, né? Vamos tentar falar um pouquinho, então, agora sobre velocidade. Pode ser? Então, a gente vai pegar velocidade média. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer assim. Vetor velocidade média. Fechado? Tudo tranquilão? Mais simples ainda. Quem que é esse vetor velocidade média? Esse cara aqui é o seguinte. Lembra daquela trajetória que você saiu de A até B? E aí nós falamos que existe um vetor aqui, que é o deslocamento, né? Que é o vetor ΔR. Lembra dele? Que ele vai estar aqui, que é de onde você saiu e de onde você chegou. Se nós falarmos de maneira escalar, vou até colocar aqui, ó. O que é escalar? Sem precisar dar direção, módulo e sentido. Sua velocidade média é a distância, a variação da sua posição em relação ao tempo, certo? Só que aqui eu estou falando de vetor, então eu estou falando de linhas retas que unem só a saída e a chegada. O conceito é o mesmo. Seu vetor velocidade média, ó, seu vetor velocidade média, ele vai ser a variação da sua posição vetorial aqui em relação ao tempo. Fechado? Então, se eu quisesse calcular esse vetor velocidade média, vou pegar o exemplo anterior. O que nós falamos no exemplo anterior? Nosso ΔR foi 2 e menos 1, certo? Então, ó, 2 e menos 1. Em quanto tempo? Se você pegar lá alguns segundinhos atrás, você vai ver que ele fez isso após 2 segundos. Então, dividido por 2 segundos. Como é que a gente faz um vetor dividido por um escalar? É só dividir cada uma das coordenadas. Portanto, nosso vetor velocidade média ele vai ser 2 dividido por 2, 1. Menos 1 dividido por 2, menos meio. Então, o seu vetor velocidade média ele tem as seguintes coordenadas. Menos 1 e meio. Se você olhar com atenção, esse vetor nada mais é do que um vetor proporcional ao vetor ΔR. O que eu quero dizer com isso? Você dividiu esse cara por 2, só, mais nada. Então, esse vetor ΔR, na verdade, do lado dele está o vetor velocidade. O vetor velocidade média está aqui, ó. Entenderam? Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido, só que no nosso caso aqui ele foi dividido por 2. Então, esse vetor velocidade média ele tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor deslocamento. Não esqueçam disso. Fechado? Tudo bem? É esse cara aqui. E se você quisesse calcular quanto vale essa velocidade média? Simples também, ó. Se a gente pegar esse cara, é só calcular o módulo dele, né? Qual que é o módulo do vetor velocidade média? O módulo do vetor velocidade média é a coordenada x mais a coordenada y ao quadrado. É um Pitágoras, né? O que a gente já aprendeu. Bem como
se você quisesse calcular um módulo do seu vetor de deslocamento, quanto vale esse deslocamento? De quanto foi? Ao sair dessa posição para essa posição, quanto foi o deslocamento? Então o deslocamento é o módulo. O módulo do vetor R são as coordenadas x dele ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Você consegue calcular esse valor, beleza? Tudo bem? Mesma coisa para o vetor velocidade média, fechado? Tudo tranquilo? Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Fiz aqui um exemplozinho, imagine que isso aqui sejam quarteirões, tudo bem? Quarteirões, né? E essas linhas pretas são as ruas. Cada quarteirão aqui, tem 100 metros de lado, tudo bem? E uma pessoa vai sair de A até B, na verdade 2 pessoas. Uma pessoa, vamos melhorar, a mesma pessoa, e nós vamos calcular grandezas diferentes. Vamos calcular grandeza vetorial, velocidade vetorial média dele e a velocidade escalar. Então, se a gente pegar aqui, se eu quisesse calcular a velocidade escalar média, o que ia acontecer? Quanto que esse cara anda para chegar até B? É simples, Se a gente fizer aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Se você fizer aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Qualquer caminho que você fizer aqui, esse cara vai andar 700 metros. Né? Então, a velocidade média, escalar média desse cara seriam 700 metros que ele vai andar. Vamos supor que isso aconteceu em 10 segundos, pode ser assim? Então, a velocidade vetorial média, vamos colocar aqui, tempo, 10 segundos, tá bom? Qual vai ser a velocidade média desse cara para fazer esse trajeto? Ele vai andar 700 metros em 10 segundos. Portanto, ele vai ter uma velocidade média de 700 metros por segundo. Fechado? Mas e se eu quisesse a velocidade vetorial média desse cara? Como que ia ficar, hein? A velocidade vetorial média seria o deslocamento. Quanto que esse cara vai andar se eu pensar num vetor? Imagine a linha do metrô, certo? Seria ele, na primeira situação, fazendo o percurso a pé aqui, e na segunda linha tentando fazer isso em linha reta, sei lá, indo de metrô. Esse aqui, é o vetor de deslocamento dele. Então, se você olhar esse vetor de deslocamento, quanto vale esse vetor de deslocamento? Se a gente olhar aqui, esse vetor de deslocamento, ele está inserido num triângulo, né? Um triângulo retângulo, onde esse cateto tem 300 metros e esse cateto tem quanto? 400 metros. Fechado? Então, se a gente olhar bem aqui, quanto que vai dar esse vetor ΔR? Ele vai dar raiz de 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Tudo bem? Bom, vou economizar tempo. Esse cara vai valer 500 metros. Portanto, quanto vale o nosso vetor velocidade média? Nosso vetor velocidade média vale nosso vetor deslocamento sobre o tempo. Nesse caso, o módulo dele é 500 sobre o mesmo tempo, que é 10 segundos. O vetor velocidade média vale 50 metros por segundo. Até porque o deslocamento é menor, então isso faz bastante sentido. Tomem cuidado, ok? A velocidade média está pegando todo o seu percurso, né? Enquanto o vetor velocidade média está fazendo somente uma linha reta, de onde você saiu até onde você chegou. Esse aqui, pessoal, é o vídeo 1, tudo bem? É o vídeo 1 da cinemática vetorial. Provavelmente teremos mais 1 ou 2 vídeos para falar de cinemática vetorial, tá? Mas para começar, isso aqui já vai dar. Muito obrigado, valeu!